Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar no curso de Direito Constitucional. Ponto 33, princípio da proporcionalidade. Considerações preliminares. A baliza, para aferir a inconstitucionalidade decorrente do excesso legislativo. Baliza justamente a proporcionalidade, que depois nós vamos ver se desdobra no juízo de necessidade, de adequação e de proporcionalidade em sentido estrito. Nós vamos ver cada um desses subelementos da proporcionalidade mais adiante, mas é importante fixar logo de início que a baliza fundamental para que se possa aferir inconstitucionalidade decorrente de excesso legislativo é justamente a baliza da proporcionalidade. Questão delicada: separação de poderes. Possibilidade de aferição jurídica dos limites outorgados ao legislador e da verificação da atuação conforme esses limites. Aferição também quanto ao dever de legislar. Bom, a questão do controle de constitucionalidade à luz do princípio da proporcionalidade é delicada justamente por essa questão da separação de poderes, para que o Poder Judiciário não se substitua ao Poder Legislativo, no sentido de determinar como o Legislativo deve conformar os preceitos constitucionais. No entanto, existe a possibilidade de aferição jurídica dos limites outorgados ao legislador, quer dizer, a verificação de em que medida o Constituinte deu ao legislador poder para legislar, E é justamente esse controle é passível de ser feito pelo Poder Judiciário. E também o controle da verificação da atuação do Poder Legislativo conforme esses limites que foram outorgados. Então, um primeiro controle é verificação de quais são os poderes ou quais são os limites ao exercício do Poder Legislativo que foi estabelecido pelo Constituinte. Essa é uma primeira baliza. A segunda é a verificação se no plano concreto o legislador atuou conforme esses limites. E uma aferição também quanto ao dever de legislar, quer dizer, quanto à eventual omissão do legislador no cumprimento do seu dever de legislar, de conformar esses preceitos constitucionais. 3.3.2 Fundamento do princípio da proporcionalidade. E aqui há uma certa uma diversidade nas concepções doutrinárias. Eu vou ler aqui os pontos das anotações e comentar brevemente. Deriva da compreensão da ordem jurídica como um todo. Aplicação na seara dos direitos fundamentais. Controle do poder de polícia do Estado e na ação deste na solução de conflitos entre particulares. Relações institucionais, agindo em conjunto com o princípio federativo, direito brasileiro, cláusula implícita dos direitos fundamentais, sede material, artigo 5º, 54, devido processo legal substancial como sinônimo de razoabilidade. Então, proporcionalidade num primeiro plano seria um princípio geral de direito, quer dizer, um princípio que se aplica em em tudo que diga respeito ao direito. Seria um princípio extraído de uma compreensão da ordem jurídica como um todo. E na seara dos direitos fundamentais, ele atuaria sobretudo para modular o poder de polícia do Estado. O poder de polícia do Estado é o poder de suprimir determinadas
determinadas faculdades de particulares ou determinar que particulares ajam num determinado sentido em benefício do coletivo, né? Então, o princípio da proporcionalidade atuaria nesse controle do poder de polícia do Estado, quer dizer, nessa interferência do Estado na esfera de autonomia dos particulares, né? E na ação do Estado na solução de conflitos entre particulares, quer dizer, na solução jurisdicional, né? Tanto jurisdicional quanto eventualmente em sede de um contencioso administrativo também, né? No que toca às relações institucionais, quer dizer, relações entre as instituições do Estado, ele agiria em conjunto com o princípio federativo, né, que preconiza esse equilíbrio entre os entes da federação sem uma subordinação ou uma assimetria fora do que já esteja estabelecido dentro da Constituição. E a sede material, quer dizer, o local no ordenamento legal e constitucional onde esse princípio, onde o princípio da proporcionalidade estaria inscrito, seria no artigo 5º 54 da Constituição, inciso 54 da Constituição, que trata do devido processo legal, né? E o devido processo legal tomado na acepção substancial, quer dizer, no seu conteúdo, o devido processo legal formal seria meramente conferir às partes aquelas determinadas prerrogativas formais, quer dizer, a possibilidade de se contrapor, né, no processo de contraditar, o processo de ter oportunidade de recurso, quer dizer, faculdades de caráter formal, né? E do ponto de vista da substância mesmo, seria a garantia de razoabilidade, né, dentro do processo, né, que é uma questão vamos dizer, de justiça material, né, não é propriamente uma questão de meramente garantir uma prerrogativa formal, né, dentro do processo, mas algo que tem conteúdo, né? Garantir um conteúdo razoável, exatamente, que os atos dentro do processo, que o desenvolvimento do processo e o resultado do processo e o modo de exercício e o modo de apreciação da participação da parte no processo se dê de forma razoável, né? Que não seja exatamente isso. 3.3.3 Elementos do princípio da proporcionalidade. No exercício do poder legislativo, contraditoriedade, incongruência, irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins. Ele vedaria, portanto, a contradição na atividade legislativa, quer dizer, dentro do mesmo diploma legal, preceitos contraditórios ou incongruentes, ou a imposição de uma contradição com outro preceito legal sem a intenção de revogá-lo, quer dizer, um mero caos, né? E uma vedação também à irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins, quer dizer, há que haver uma relação de proporção entre meios e fins. O meio não pode ser se o fim não é tão importante, o meio não pode ser tão gravoso, né? O meio, a legitimidade, vamos dizer, da gravosidade do meio está relacionada diretamente à relevância do fim, né? E se existir um meio menos gravoso para obter o mesmo fim, esse meio é preferível. Proibição do excesso, necessidade e adequação aos fins na providência legislativa.
Agora a definição aqui do que seria do que seria concretamente, desculpe, o que seria concretamente esse juízo de adequação e de necessidade, né? A providência legislativa seria adequada se o evento pretendido, quer dizer, se o resultado pretendido pode ser alcançado por meio da medida legislativa, né? Bom, toda medida legislativa ela tem um fim, tem um objetivo, né? E se o meio proposto ali pela medida legislativa é rígido para o alcance desse fim, quer dizer, se ele é capaz de proporcionar o atingimento desse resultado, ele, portanto, é adequado, né? O meio é adequado ao fim, né? ao atingimento do fim, é nesse sentido. É necessário, quer dizer, o quesito aqui da necessidade, se o legislador não dispõe de outro meio eficaz que seja menos restritivo a direitos fundamentais. Então, vamos dizer que nós temos, em tese, vários meios capazes de atingir aquele determinado fim preconizado pelo legislador e que, vamos supor que sejam apenas dois, né? E que um deles seja mais restritivo a direitos de outras pessoas ou vai impor um ônus maior a algumas pessoas do que uma outra medida que seria mais branda e que serviria para o atingimento do mesmo fim, né? Então essa medida mais branda, esse meio mais brando, menos restritivo, vamos dizer, a outros direitos fundamentais, ele é preferível, né? Esse juízo de adequação e de necessidade, ele é um juízo notadamente político, né? E que demanda cautela na atuação judicial. Essa inadequação ou essa desnecessidade, ela tem que se dar por meio de uma constatação evidente e inequívoca para que possa haver uma intervenção judicial nessa questão. O que seria uma intervenção judicial propriamente no mérito, né, da proposta legislativa, o que em tese implicaria uma ofensa ao princípio da separação de poderes, de maneira que, para que possa haver de fato essa intervenção legislativa, tem que estar comprovada a violação a um princípio geral de direito, né? Em última análise, a violação ao artigo 554, ao devido processo legal na acepção substancial. Isso tem que estar demonstrado de forma inequívoca para que o Poder Judiciário possa se imiscuir nessa proposta legislativa a pretexto de fazer valer o princípio da proporcionalidade. Então, não é, olha, se for uma questão muito tênue, né, uma questão tênue de adequação ou de necessidade, não cabe ao Poder Judiciário intervir, ele vai intervir em ofensas flagrantes, né, ao princípio da proporcionalidade, porque há mais ou menos uma margem de manobra para que o legislador opere e o judiciário não pode tolher essa margem de manobra, né? Ele não é o dirigente político, ele vai proceder meramente a um controle jurídico, né? Então, em última análise, o Poder Judiciário não vai dizer isso é melhor ou isso é pior, né? Essa proposta política é melhor ou pior. O Judiciário vai dizer essa proposta legislativa ela está em desconformidade com a Constituição, né? Por violação aqui comprovada, provada ao princípio da proporcionalidade, né? O terceiro elemento, né? Primeiro, a adequação, quer dizer, a capacidade do meio para atingir o fim. A necessidade, quer dizer, a inexistência de outro meio menos gravoso ou menos restritivo a direitos fundamentais do que o que foi escolhido. E o terceiro elemento, a proporcionalidade em sentido estrito, né? Que nas notas aqui está disposto da seguinte maneira. Ponderação. Ponderação vem de pondus, que significa peso em latim. Pesar
ver o peso de cada coisa, né? Relevância da ação e restrição imposta. Ajuste fino, final, indicador da justiça da decisão. Então, primeiro vamos verificar se o meio é adequado ao atingimento do fim. Se não há outro meio eficaz capaz de atingir o mesmo fim e que seja menos restritivo a direitos fundamentais. E, por fim, verificar se essa restrição a direitos fundamentais imposta pelo meio se justifica em face do fim atingido, né? É um juízo de ponderação entre a restrição imposta e o fim atingido. Se realmente valeu a pena impor essa restrição de direito para alcançar esse fim aqui, né? É um ajuste fino, final do peso, o peso da restrição e o peso da finalidade almejada. Então, retomando, adequação, capacidade do meio escolhido atingir o fim almejado. Necessidade, a inexistência de outro meio menos restritivo a direitos fundamentais e que também seja eficaz para o atingimento do fim almejado. E o terceiro elemento, a proporcionalidade em sentido estrito, a verificação do peso, né? Um juízo de ponderação que leva em conta o peso da restrição imposta pelo meio e o peso do fim almejado. Quer dizer, se o mal provocado pela restrição de direitos imposta pelo meio compensa o bem obtido pela realização do fim, pela realização do outro direito, né? Ver qual dos dois, ver se há se há uma proporcionalidade em sentido estrito entre, ou se, por exemplo, se o meio esse meio está impondo restrições muito gravosas aqui que não justificam essa restrição gravosa a esse ponto. Esse fim não justifica uma restrição gravosa a esse ponto, né? Seria isso. Ou não, esse fim justifica a restrição a imposição de um ônus a determinados titulares de direito, ou a restrição ao exercício de determinados direitos, mas essa restrição é proporcional em face desse fim que a gente busca atingir, né? Botar na balança, né? Como se fosse um peso. A restrição tem um peso e o fim tem um peso, e ver o equilíbrio, né? Ver para que lado tá pesando mais, né? Da proibição do excesso à proibição da proteção insuficiente. Extremo oposto, que acaba também por cair na desproporcionalidade em sentido estrito, né? Da proibição do excesso, quer dizer, você está impondo uma restrição desproporcional, né, para o atingimento de um determinado fim, ou da proteção insuficiente, você não está dando a proteção devida a esse determinado direito, né? Ele não está sendo resguardado da maneira que foi idealizada pelo Constituinte, né? Nos dois casos há uma inconstitucionalidade por violação ao princípio da proporcionalidade. 3.3.5 A proporcionalidade na jurisprudência do Supremo. Taxa judiciária no Rio de Janeiro de 2% sobre o valor da causa. Inconstitucionalidade. Necessidade de correlação razoável com o real custo dos serviços. Pesagem do botijão de gás sobre custo. Então, no Rio de Janeiro, havia uma taxa judiciária, um custo, né, do processo, das custas judiciais, calculada
na base de 2% sobre o valor da causa. Então, por exemplo, o cara ia pegar um inventário lá, ou não sei, uma questão empresarial, uma questão de vulto, sei lá, de R$ 1 milhão, né? Ou de mais, de 100 milhões de reais, vamos supor, né? Que não chega a ser tão incomum quanto a gente pensa. Bom, ele ia ter que pagar 2 milhões de reais de custos processuais, mas o trabalho que a justiça ia ter para processar, o custo que a máquina judiciária ia ter para dar andamento àquele processo, era de fato de 2 milhões de reais. Havia uma correlação? Não, né? Não há uma correlação. 2 milhões de reais você paga a máquina, uma parte substancial do orçamento de um determinado tribunal, de uma vara e etc. E não justifica que um processo só, que um processo só, quer dizer, que o postulante, né, de uma ação só tem que pagar esse valor todo, né? Havia uma necessidade de correlação razoável entre o custo real do serviço e a taxa cobrada, né? Portanto, o Supremo entendeu como inconstitucional esse preceito. E outro caso emblemático foi o caso da lei que obrigava a pesagem do bujão de gás, né? Para evitar fraudes, etc., o bujão pela metade, né? O bujão vendido vazio, né? No entanto, você obrigar cada entregador de gás a andar com uma balança, né, e pesar o botijão de... Primeiro, cada entregador de gás a comprar uma balança, né, e depois obrigar cada entregador de gás a pesar o botijão de gás na frente do cliente com aquela balança, né. Tudo isso geraria um sobrecusto, né, tanto da questão da balança quanto de tempo na entrega e etc, etc. Geraria um sobrecusto que, no fim das contas, seria repassado ao contribuinte, ao consumidor, né? Então, o consumidor é que iria arcar, na verdade, seria quem ia arcar de fato com esse sobrecusto, e seria desproporcional, quer dizer, qual era o fim almejado? Garantir a lisura, né, nas transações comerciais ali de venda de botijão de gás. Qual foi o meio escolhido? O meio escolhido foi a pesagem individual de cada botijão de gás na frente do consumidor, né? Isso aí não passou já ao meu ver, pode não ter passado. Bom, o meio é adequado, né? Se você pesar na frente do contribuinte, o botijão tem que ter um determinado peso, bom, vai garantir que ele tem aquele peso e, em tese, que ele tem aquela quantidade de gás, né? O juízo de... Aí, beleza, passamos no juízo de adequação, juízo de necessidade. Se não há outro meio eficaz que seja menos restritivo a direitos, em última análise, que não vai impor ao consumidor quer dizer, você está restringindo o direito ao gás, então você está aumentando o preço do gás, então você está impondo um custo a mais ao consumidor do gás. A pessoa que é pobre, para comprar um botijão de gás é um sufoco, então você vai estar tolhendo ali diversos direitos fundamentais da pessoa, às vezes até o próprio direito à dignidade. O cara vai ter que deixar de comprar outra coisa, às vezes comprar até um alimento mesmo para poder ter o botijão de gás, né? Então, mas vamos supor que passe no teste da necessidade, né? O que é questionável. Aí chegamos no último teste, da proporcionalidade em sentido estrito. Eles falam, vamos supor que o botijão de gás já está mais de R$50, vamos supor que fosse a época R$50 um botijão de gás. Fala, bom, o botijão de gás está custando R$50 hoje. Se for levar a efeito esse mandamento legal de andar com a balança e pesar e etc, etc, o preço de botijão de gás vai subir para 60, para R$70. Vamos supor que seja R$70. Ou que fosse, vai subir para R$60.
cada botijão de gás em função desse sobrecurso, para o cara ter que andar com a balança, subir com a balança, descer com a balança, comprar a balança, né? Aí fala, bom, para que a gente possa coibir uma fraude, vamos supor que tenha, sei lá, 2% de fraude nesse negócio de bujão de gás. Para a gente coibir esse 2% de fraude, vale a pena impor a todo mundo um custo a mais de R$10 no bujão de gás? E aí chegaram à conclusão que não. Não é razoável, não é proporcional. Isso não passa... pode ser que não passe no juízo de necessidade, pode ser que passe no juízo de adequação, pode ser que passe no juízo de necessidade, mas não passa no juízo de proporcionalidade em sentido estrito, né? Você majorar o preço do bujão de gás em R$10, né, não é uma medida razoável para coibir, vamos supor, 1% ou 2% de fraude. Aqui tudo em termos hipotéticos, né? Bom, fizemos uma ilustração aqui de como se opera, né, o juízo de proporcionalidade. Duplo controle de proporcionalidade e controle de proporcionalidade em concreto. Análise abstrata e concreta. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade. A gente pode, por exemplo, fazer esse juízo do botijão de gás, fazer esse juízo... Abstratamente o troço já é essa figura desproporcional, né? Não precisa nem colocar isso no plano concreto. Agora pode haver, às vezes, uma desproporcionalidade que só se revela no caso concreto, que se dá muito notadamente no âmbito do direito penal. Por exemplo, com a aplicação do princípio da insignificância, né? Bom, formalmente você... vamos supor, a mulher deu uma... O cara tá com um carro, e ele deu ré no carro, e aí, vamos supor, ele passou... esbarrou em você, né? E, sei lá, arranhou sua perna, ou alguma coisa assim, tava passando, a mulher tava passando com a bolsa, tava um pente, a ponta de um pente para fora da bolsa, passou do seu lado, deu uma arranhada de leve no seu braço. Bom, arranhou um arranhão no braço é formalmente uma lesão corporal. Houve uma lesão à sua integridade física, ainda que pequena, mas formalmente houve, né? Existe o crime de lesão corporal culposa, né, no Código Penal, e que não estabelece um grau de gravidade. Fala, perder a cabeça, não, estabelece lesão corporal, e em tese um arranhão é uma lesão corporal, né? Agora, é proporcional que você vai estabelecer uma sanção penal, abrir um processo penal, movimentar a máquina judiciária, Ministério Público, advogado, juiz, serventuário da justiça, o sistema, vara de execuções penais, etc, 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 por conta de um arranhão no braço. Essa lesão foi significativa ao bem jurídico protegido pela norma, né? Houve dentro da nomenclatura mais estrita do direito penal, houve uma tipicidade material, que é a efetiva ofensa ao bem jurídico, né? Não houve, né? Com um mero arranhão no braço. Então seria desproporcional. O crime de lesão corporal culposa, ele não é desproporcional em abstrato, mas em determinadas hipóteses, a configuração dele seria a imposição da sanção, o enquadramento típico, conquanto formalmente possível, seria desproporcional em determinados casos concretos. E daí é justamente que surge o princípio da insignificância, para o qual o Supremo estabeleceu também outras balizas, né? A princípio seria apenas a ausência de tipicidade formal, né? Que é um dos requisitos do fato típico, né? Da tipicidade dentro do fato típico, que é um dos elementos do crime, que é composto por fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico a gente tem a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Dentro da tipicidade, a tipicidade formal e a tipicidade conglobante, né? A tipicidade conglobante, por sua vez, se desdobra em antinormatividade, que é o não fomento daquela atividade pelo ordenamento jurídico, e em tipicidade material, que é a efetiva ofensa ao bem jurídico, né? Mas em adição a isso, o Supremo estabeleceu também
determinadas balizas jurisprudenciais, que, salvo engano, são as seguintes: a mínima periculosidade da conduta, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido. Vamos refrescar a memória aqui. Vamos ver aqui. Aqui as balizas do princípio da insignificância pelo Supremo Tribunal Federal. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, né? Isso aqui são mais ou menos várias facetas, ou são praticamente expressões sinônimas aqui, ou bastante interligadas, né? Que em última análise vão dizer, olha, não se justifica a intervenção do direito penal nessa hipótese, né? Meus caros, paramos por aqui. Na próxima aula continuaremos ainda com o princípio da proporcionalidade, tratando de proibições e restrições, da proibição de restrições casuísticas. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.